noite, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez, que bom receber você e sua família. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós nos reunimos aqui, mesmo que de forma online, mas juntos, no mesmo propósito e numa mesma fé, para celebrar o amor de Jesus e a sua graça. Celebrar que Ele tem poder para salvar nossas vidas e celebrarmos porque Ele nos amou e nos resgatou para vivermos uma vida de acordo com a vontade dEle e debaixo da sua graça e da sua compaixão. Por isso vamos cantar que todos necessitam de um amor perfeito. Eu e você e nossas famílias precisamos desse amor perfeito do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, do Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus erros, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por estar na Tua presença, em Tua casa, Senhor Deus. Quero te entregar, Pai, a minha vida em Tuas mãos, te agradecer, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Te agradecer pelo cada vida aqui presente, Pai, neste culto, Pai. Que só possa estar recebendo o nosso culto e a nossa adoração, Pai. Seja presente em nossas vidas, Pai. Seja conosco, Pai, com todos aqui, Pai, com o pregador desta noite, Pai, que o Senhor venha trazer a palavra, Pai, ao coração deles, Senhor Deus. Fale conosco, Pai, que aqui estamos, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Tudo eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz para nós, no livro de Filipenses 2, de 9 a 11, carta do apóstolo Paulo, que diz assim: por isso, Deus o exaltou Jesus, a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Neste mês de outubro, nós estamos enfatizando a Reforma Protestante, que é comemorada todo mês de outubro na maioria das igrejas protestantes, evangélicas, e dentre os pensamentos principais da Reforma Protestante, fala que somente Cristo nos salvou, somente Cristo nos libertou, somente Cristo tem um nome acima de todo nome, somente a Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso vamos cantar Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui, você se reúne aí, nós nos reunimos diante de Jesus. Nessa noite nós vamos receber o Henrique Alves da Silva, que é um grande amigo, que eu tive a oportunidade de conhecer no seminário. Ele foi meu professor, meu mentor, e me ajudou muito em minha caminhada e me ajuda até hoje, e se transformou num amigo. O Henrique é pastor da Primeira Igreja Batista de Guapimirim, e hoje vai nos abençoar nesse desafio de pensarmos a nossa espiritualidade em reforma, relembrando os valores fundamentais do retorno e o amor à palavra de Deus que aprendemos com a reforma. Seja bem-vindo, Henrique, que Deus o abençoe e o use mais uma vez. Bom estar com vocês aqui na Igreja Batista da Paz, pastor Gustavo, a Luísa, a gente nossa, gente do coração, gente que a gente aprendeu a amar, e é bom que vocês tenham o Gustavo aí com vocês. É alguém comprometido com Deus, né? Que anda com Deus e está comprometido com os valores do reino de Deus. E eu sei que nesse mês de outubro, vocês estão pensando sobre a reforma, né? Com o tema de reforma, espiritualidade em reforma. E eu queria abordar com vocês um dos muitos temas da reforma, que é a questão da leitura da Bíblia, né? Eles têm até um dos lemas, né, que é sobre isso, que é o sola Scriptura, só a Bíblia, só a Escritura. Então, a Reforma nos deixou essa herança de uma leitura pessoal, de uma leitura devocional da Bíblia. Na verdade, quando a Reforma aconteceu no século XVI, não é? E ali no começo do século XVI, ainda na segunda década, a própria Reforma já tinha recebido como herança o que veio do século anterior, do século XV, que foi orquestrado por Gutenberg, um alemão que criou um sistema que a gente conhece como imprensa móvel, né? E que facilitou muito a produção de livros. E o primeiro livro que o Gutenberg produziu na sua máquina, na sua impressora, foi a Bíblia. E a Bíblia, então, a partir daquele momento, ela começa
a se tornar um pouco mais popular. Os livros, até Gutenberg, eram basicamente produzidos à mão, ou com um outro sistema de impressão extremamente custoso, era muito caro. Pouca gente podia ter livros. A partir de Gutenberg, essa realidade mudou. Não é que mudou para uma situação como a nossa. O livro não se tornou popular no sentido de que nós usamos essa palavra, não. Ele se tornou popular de um outro modo. Popular, vamos dizer assim, por uma fatia muito restrita da população. Ainda era caro, mas não era mais de um custo exorbitante como era antes de Gutenberg. Então, a Bíblia ela começou a circular nas mãos de pessoas que ainda não tinham lido o texto. O texto de Gutenberg ainda não era, obviamente, em alemão, né, que era a língua comum da população, ainda era em latim, era um texto antigo, Jerônimo, né, lá do século V, mas era um texto que muitos conseguiam ler, especialmente aqueles estudados. Então, alguns poderosos, algumas pessoas importantes, começaram a ler o texto, a ler a Bíblia. E começaram a comparar o que havia ali no texto bíblico com muitas práticas que a igreja impunha. E aí viram diferenças. Muitas dessas diferenças foram notadas por Lutero, e Lutero, então, começou no século seguinte, né, no século XVI, logo no começo, a lutar contra essas práticas, e há um ponto em que essa luta se tornou uma divisão, uma abertura, uma ruptura. Aí não teve jeito. Aconteceu o que nós conhecemos hoje como reforma, né? Nós estudamos nos nossos livros escolares, que foi um movimento, embora nascido no seio da igreja, mas que provocou mudanças profundas na sociedade europeia, né? E, por extensão, no mundo ocidental. E a reforma nos deixou muitas heranças. Uma dessas heranças, de que nós estamos tratando aqui, foi justamente a questão de ler o texto, de estar com o texto nas mãos, de manusear o texto. O texto se tornou universal, o texto foi se tornando cada vez e cada vez mais uma presença nas mãos, nos lares das pessoas. E hoje o texto bíblico que nós usamos não está tanto nos livros, né? Está mais aqui nos nossos aplicativos. A mídia, o meio pelo qual o texto ele chega até nós, hoje é bem mais moderno, não é? Os nossos antepassados nunca pensaram nisso aqui. Aliás, não precisa falar de antepassados distantes. Há 20, 30 anos atrás, a gente não pensava, né, em recursos como o que nós temos hoje. Então, hoje nós temos os nossos textos aqui, né, dentro dessas caixinhas mágicas dos nossos aparelhos celulares, coisas assim. Mas o nosso relacionamento com o texto ainda precisa refletir aquela palavra de Moisés lá de Deuteronômio, no capítulo 6, né, quando ele fala que andando pelo caminho, assentado à porta, conversando com os filhos, nós precisaríamos reproduzir a lembrança dos textos. Eles também não tinham o texto impresso, então eles memorizavam. Hoje nós temos o texto mais do que impresso, né? O texto está digitalizado, é um texto digital, virtual, mas nós precisamos dele. E eu penso que talvez essa seja, se não for a mais importante, uma das mais importantes heranças que a reforma nos deixou, que é uma espiritualidade sustentada, produzida pelo texto. Nós precisamos nos relacionar com o texto, mas lembrando que o texto não é o nosso ponto final, não é o nosso porto. O texto ele só faz sentido por causa de uma pessoa, por causa de Jesus.
Então, o nosso texto, ele tem, vamos dizer assim, dois vetores, né? Ele tem duas vias. Ele tem uma via textual mesmo, escrita, né? Que é a palavra escrita, quando Deus escreve, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, não é? Quando Deus manda escrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, nós temos aqui o texto impresso. Mas por trás desse texto, dando sustentação, validade a esse texto, nós temos a pessoa de Jesus. A nossa palavra, o nosso texto, ele é vivo, ele é pessoal. Esse texto, o texto escrito, ele só faz sentido por causa de Jesus. Se em algum momento das nossas vidas, como tem acontecido em muitos lugares ao longo dos séculos, lugares que enfrentam perseguição, né? Onde o evangelho ele é perseguido, proibido. Se em muitas dessas oportunidades aqueles nossos irmãos perderam o seu texto escrito, eles ainda continuaram com o texto pessoa, com Jesus. Então, o seu evangelho ainda continuou fazendo sentido. Mas se por acaso eles tivessem perdido Jesus, o texto escrito já não faria sentido. Não é? O suporte desse texto não é o papel, não é o celular, não é uma pedra, não é a areia, não é o pergaminho. O suporte do texto é a pessoa de Jesus. Ele é que dá lastro, segurança a esse texto. Então, quando eu abro a minha Bíblia, quando eu leio a minha Bíblia, quando eu leio o texto, eu devo me lembrar que eu estou nutrindo um relacionamento com uma pessoa. E é importante a gente sempre voltar ao texto. Eu tenho dito para os meus amigos, para os meus alunos, que nós somos o povo do texto, o povo da palavra. Porque tem tanta coisa por aí, não é? Tem tanta coisa por aí, pululando aí, tem tantos textos que concorrem com esse texto, não é? Outro dia, um rapaz com quem eu conversava, tomando um café, batendo papo numa mesa de shopping, ele me disse assim: como é que eu sei que a Bíblia é a verdade e a verdade não é, por exemplo, o livro dos mortos dos egípcios, não é o Bhagavad Gita, né, lá dos indianos, que o texto não é o livro tal, o livro X, o livro Y, da religião tal, da igreja tal. Por que eu devo confiar na Bíblia e não nos outros? Se todos falam de uma divindade, falam de Deus. Essa é uma pergunta curiosa, não é? Por que a Bíblia? Por que não outro livro? E aí eu disse para ele assim: quantas profecias você já leu no Bhagavad Gita? Quantas profecias você já leu no Livro dos Mortos? Quantas profecias você já leu em outros desses textos a que você cita? No Corão, por exemplo. Quantas? E aí a resposta dele foi: nenhuma. E eu disse: pois é. A Bíblia é um livro que dá a cara à tapa, né? A Bíblia é um livro que tem profecias. Quando a Bíblia fala sobre Jesus no Velho Testamento, são quase 300 profecias. A Bíblia no Velho Testamento fala onde Jesus ia morar, com quem ele ia andar, o que ele ia comer, que tipo de pessoa ele seria, como é que ele ia morrer, coisas assim. E essas coisas se cumpriram lá. Quando a Bíblia fala da primeira vinda de Jesus, ela fala de coisas que realmente aconteceram. Quando, por exemplo, Isaías cita o nome de Ciro, com 200 anos de antecedência, Ciro nem tinha nascido. E aí Ciro nasce. Quando no livro de Jó nós lemos que a Terra está sustentada sobre o nada, a lei da gravitação universal, e as pessoas não sabiam disso, mas está lá. Quando Isaías, no seu livro, fala que a Terra é redonda, no capítulo 40, a gente não sabia disso, mas está lá. E infinitas outras. São 1.700 profecias que a Bíblia tem, ao todo. Isso significa o quê?
que quem escreveu a Bíblia, quem mandou escrever a Bíblia, que foi Deus, sabia exatamente o que estava dizendo. Eu posso confiar na Bíblia. Quando Moisés diz no capítulo 1 de Gênesis assim, isso que foi criado nunca vai se transmutar em outra espécie. Segundo a sua espécie, acabou. Moisés não tinha um laboratório como nós temos hoje, Moisés não tinha um conhecimento científico como nós temos hoje, mas ele disse que isso aconteceria. E até hoje o homem tenta transmutar espécies em outras e não consegue. Quando a Bíblia fala e falava da cidade de Nínive, por exemplo, até o final do século XIX não tinha sido descoberta ainda, a ciência ria de Nínive. Depois nós descobrimos Nínive, uma capital, né, de um império do século IX a.C., do Império Assírio. Quando a Bíblia fala de povos que ainda não tinham sido descobertos e só agora nós descobrimos, e os cientistas riam da Bíblia, que povos são esses? E agora nós conhecemos. Então, a Bíblia tem a coragem de citar fatos históricos, de dizer coisas que hoje nós conhecemos. Quando no primeiro livro da Bíblia nós lemos assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Hoje você abre um livro de física, está escrito lá assim, para qualquer coisa existir, você precisa de tempo, espaço e matéria. Sem tempo, sem espaço e sem matéria, as coisas não existem. Hoje nós sabemos disso. Mas Moisés escreve assim, 1450 antes de Cristo, há 3.450 anos atrás ele escreveu, no princípio, tempo, criou Deus os céus e espaço, e a terra, matéria. Quem disse isso para Moisés? Como é que ele soube disso? São infinitos exemplos que eu poderia dar para vocês, compartilhar, de coisas que a Bíblia diz que o homem não conhecia na sua época, mas Deus sabia. Porque foi Deus quem criou tudo isso. Foi Deus quem criou o tempo, o espaço, a matéria. Então ele podia escrever isso. É curioso como a Bíblia se torna e se mostra inerrante e confiável sob quaisquer microscópios, telescópios, sob quaisquer análises. A Bíblia que eu leio, quando eu leio assim que Deus me ama, porque Deus amou o mundo, sabe, é uma Bíblia que fala de coisas extraordinárias que Deus fez, eu posso acreditar. Quando eu leio o Salmo 19, e Davi começa dizendo assim, quando vejo os teus céus, obra das tuas mãos, e ele fala até o século 6, até o versículo 6, no Salmo 19, sobre as obras enormes, grandiosas que Deus fez. E aí, a partir do versículo 7, Davi começa dizendo assim, porque a tua palavra alimenta a minha alma. Aí Davi, então, ele vira a chave e ele coloca o nível da sua visão no micro. Estava no macro, no grande, agora está no micro. Então Davi diz assim, o Deus que criou as galáxias, o universo, o Deus que criou esse mundão todo, que nós olhamos através de lentes poderosíssimas, é o mesmo Deus que está aqui comigo, cuidando da minha alma, cuidando dos meus sentimentos, das minhas emoções, está preocupado com o meu dia a dia. Então, quando eu leio a minha Bíblia, quando eu abro a minha Bíblia, tenho oportunidade, liberdade, condições de checar um texto ali para a minha devocional. Quando eu faço isso, eu estou lidando com algo que veio de um Deus absolutamente grande, incomensurável, eu não posso medir Deus. Mas um Deus assim, que está preocupado com coisas tão pequenas quanto o bem-estar da minha alma. O Deus do grande e o Deus do pequeno. Em qualquer religião, os deuses estão sempre longe, né? Os deuses dos gregos estão lá no Monte Olimpo, os deuses nórdicos estão no Valhalla, os deuses animistas estão nas florestas, e é sempre assim, está sempre distante. Mas o Deus da minha Bíblia é o Deus que tem um nome em hebraico que significa o Deus que está aqui, que é Deus Emanuel, Deus comigo, o Deus aqui. E quando eu leio o seu texto que ele deixou para mim, o seu manual, eu estou tendo um relacionamento com ele
também, quando eu me abro. E é, assim, interessante a gente ver que até a reforma as pessoas tinham uma dificuldade em estar com esse texto. Eram até proibidas, só pessoas treinadas, sacerdotes especializados podiam ler o texto para explicar para os outros. Hoje não. Hoje todos podemos analisar, ler, fazer a nossa devocional, retirar o alimento aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer todos os dias, e tenho feito isso já há muito tempo, antes de eu começar o meu dia, eu tenho uma porção de cadernos aqui. Por exemplo, eu vou pegar um aqui para mostrar. Esse aqui é um deles, né? Esse caderno aqui, por exemplo, né? Tem uma porção de coisas escritas aqui, né? Assim, né? Sabe o que está escrito aqui? São as minhas devocionais. Eu abro um texto da Bíblia, um verso, 2, medito naquele texto e escrevo ali uma pergunta. O que o texto está dizendo? Aí eu coloco o que eu entendi que o texto disse. E a segunda pergunta é: o que eu devo fazer com isso que eu aprendi hoje? Todo dia eu faço isso. Faço de manhã, antes de começar o meu dia, antes de ir para a vida, né? E esse texto fica geralmente rodando na minha cabeça. O que é que eu devo fazer hoje em relação àquilo que eu li? Isso é palavra de Deus na minha vida. Isso é verdades para mim que eu preciso. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o homem mau que eu sou. Eu já sei o que eu fiz hoje, você não sabe. Você me vê de banho tomado e roupa trocada. Mas você não sabe quem eu sou quando ninguém está olhando. E é esse texto que me alerta no meu dia a eu não tocar no que devo tocar, não dizer aquilo que não devo, não abrir aquele aplicativo que eu não devo abrir, não frequentar aquela página que eu não devo frequentar. Porque isso tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade é isso. Espiritualidade é caráter. É aquilo que eu faço ou deixo de fazer por conta do meu relacionamento com Deus, né? Então, celebremos aí a reforma, né? Muito bom você estar se lembrando das coisas que aconteceram no passado, 5 séculos atrás, é importante, ok? Mas vamos ficar com, assim, as coisas boas que eles nos deixaram, né? O século XVI, o século da Reforma, produziu muita coisa estranha, esquisita, mas produziu muita coisa boa. Nós, homens de Deus, somos assim, nós temos as nossas estranhezas, esquisitices, mas temos as coisas boas também, né? Que a gente compartilha. Então, uma das coisas boas que a Reforma nos deixou foi assim, esse olhar para a Escritura como uma palavra que Deus tem para a minha alma e para o meu dia. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu pastor aí, o Gustavo, seus líderes, e que esse seja um mês de aprendizado e que, como o tema de vocês propõe, seja uma espiritualidade que esteja sempre se reformando, sempre, né? Fiquem na paz. E como eu sempre digo para os meus alunos, sejam bons meninos, amigos de Jesus. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Henrique. Que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério, e que possamos ser desafiados a amarmos a cada vez mais a sua palavra e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Você que está celebrando conosco, escreva por favor aqui nos comentários da transmissão os seus motivos de oração, sejam agradecimentos ou pedidos, para que possamos colocá-los diante de Deus após cantarmos e louvarmos ao Senhor. Consolador,
glorificamos o teu nome. Obrigado por nos reunir aqui como filhos e filhas do teu amor, confiantes que o Senhor é um Salvador maravilhoso, que veio e morreu em nosso lugar e nos concedeu vida e vida eterna. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Pai, nós queremos colocar e apresentar em tuas mãos, Senhor, todos os pedidos e agradecimentos que foram aqui colocados. Obrigado, Deus, por todos os irmãos que celebram o teu nome, por todos os irmãos que compartilham aqui seus motivos de gratidão. Receba, Senhor, estes louvores como um cheiro suave à tua presença, Senhor, como um cheiro suave diante do Senhor. E de igual forma, Deus, por favor, atenda cada pedido, cada clamor nesta noite, que eles sejam concedidos segundo a tua vontade, e que o Senhor venha cumprir aquilo que é a tua vontade, o teu propósito em cada vida, em cada família, em cada lar que celebra conosco. Senhor, obrigado pelas famílias aqui reunidas em torno dessa celebração, irmãos que nesta hora estão em casa, ou no trabalho, ou em trânsito. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Colocamos em tuas mãos, Pai, todas as famílias da nossa igreja, todas as famílias do Projeto Mentes Ocupadas, cada família de cada amigo que celebra conosco nesta noite, que o Senhor, com a sua presença, esteja na vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, nós clamamos por tantos enfermos em nossa nação, clamamos, Senhor, pelas mais de 145 mil famílias assaltadas por esta pandemia. Tem misericórdia. Ó Deus, suplicamos pelos desempregados, suplicamos pelos que têm perdido seus empregos, os empregadores que têm também tido dias complicados, ó Pai. Enfim, Deus, clamamos por esse caos, por essa crise que estamos mergulhados. Ó Senhor, que sintamos a tua paz, a tua presença e o cuidado do teu Santo Espírito sobre nós a cada dia. Abençoa-nos na tua presença, para que continuemos a fazer a tua vontade hoje e sempre. Oração que fazemos porque confiamos no teu nome santo, e é por meio dele, por meio do nome de Jesus que oramos. Amém. Queremos agradecer mais uma vez você que celebrou conosco. Lembramos que todas as quintas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 10h20 da manhã nós nos reunimos exclusivamente online. Então aguardamos você, esperamos você e sua família para nos encontrarmos de forma online, remota. E todos os domingos às 18 horas nós nos encontramos presencialmente e virtualmente pelo Facebook, para aqueles que são idosos, crianças, pessoas que estão resfriadas ou em algum tratamento médico. Nós, por amor a você, continuamos com os cuidados, as restrições. Pedimos que você fique em casa, continue em casa se cuidando. E quem puder estar conosco de forma presencial, também já aguardamos de igual maneira. Nós, nesse mês de outubro, temos realizados batismos de irmãos que desde fevereiro estão se preparando, mas que por conta da pandemia não pudemos batizar antes, e os batismos são realizados de forma individual. Então, nesse próximo domingo às 18 horas, vamos realizar mais um batismo de forma individual, seguindo os protocolos de segurança, em nome da saúde e bem-estar de todos. Como temos falado em nossas celebrações, se você tem passado por alguma situação de dificuldade ou conhece alguém que tem precisado de medicamentos, alimentos ou alguma ajuda de uma outra ordem que esteja ao nosso alcance como igreja, faça contato comigo, com alguém da liderança da igreja ou da igreja, para que possamos chegar até este lar, esta casa, esta família. Obrigado por celebrar conosco. Até domingo, às 10h20 da manhã. Jesus.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, tão grande amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto, as alegrias, o inconformismo que vem do Teu Santo Espírito, seja sobre nós, sobre a Igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Uma noite de paz para você e sua família.